Olá, gente, de novo. Então vamos começar a nossa palestra desta tarde, a segunda. E agora o tema é curricularização da extensão e a política nacional de extensão. E quem vai ministrar esta palestra para nós é a Daniela Borges Pavani. Ela tem um currículo maravilhoso. Eu vou ler só um pouquinho aqui para vocês verem que ela é fera no assunto. A Daniela, ela é professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS. Ela é física e doutora em ciências também pela URGS, subárea astrofísica, com pós-doutorado realizado na USP e no Instituto de Física da URGS. Ela pesquisa astrofísica e as áreas de ensino de ciências e as diversidades culturais, étnico-raciais e de gênero. Também formação docente e a relação entre universidade e escola, através do quê? Da extensão e da divulgação científica. Muito bem. Ela coordena os programas de extensão lá do Instituto de Física, programas como o Observatório Educativo Itinerante, Cultura e Arte no Planetário da URGS. E olhem só que bacana, ela fundou e hoje atua como vice-coordenadora de programas, um deles chama-se Aventureiros do Universo. E um detalhe muito importante que chamou a atenção da gente no currículo da Daniela, que ela é mãe de coração do Tiago, que tem 12 anos, e ela é mãe de ventre da Ana Luísa, de 5 anos. Isso está no currículo e é muito importante. Daniela, agora a palavra vai ser tua. Por favor, faça a tua apresentação para nós. Boa tarde, muito obrigada, Raquel. Quero agradecer o convite, do Instituto Federal para eu estar aqui dialogando com vocês. Agradecer a Marlova, que fez o convite também, toda a equipe. E dizer que eu estou muito feliz em poder conversar com vocês sobre extensão, sobre curricularização e trazer um pouquinho da minha experiência, das minhas vivências na extensão para esse evento tão importante que ocorre na instituição de vocês, num momento tão complicado, Então, eu estou, assim, muito feliz de, apesar de nós chegarmos ao final deste ano, algo que nós não imaginaríamos que chegaríamos ainda ao final do ano, num processo de isolamento, sem poder realizar atividades presenciais, mas, ao mesmo tempo, um ano que temos aprendido muito, dialogado muito, através das possibilidades das tecnologias. Eu comento sempre que, neste momento, muitos de nós não têm conseguido acessar as atividades, as palestras ou até as aulas, em função das dificuldades de acesso, de rede, mas, ao mesmo tempo, o fato da gente ser obrigado a se ver nessa situação nos fez aprender um pouco mais sobre isso e sobre essas possibilidades, e eu tenho certeza que quando nós pudermos retornar às nossas atividades presenciais, essa caminhada através do virtual vai nos possibilitar aí sim ampliar mais ainda, Muitas vezes nós, professores, técnicos, estudantes, desejamos estar em diferentes eventos que nem sempre é possível, seja pelos recursos, seja pelas distâncias, estamos aprendendo que é possível nos aproximar, mesmo nas adversidades. Então, quero agradecer. A minha ideia, então, hoje aqui é falar um pouco sobre a minha caminhada, sobre as minhas experiências, e quero dizer para vocês que eu sou uma extensionista há muito tempo. A minha formação, ela se deu no Instituto de Física da URGS, e já como estudante de graduação, eu conheci o planetário da universidade, o planetário da URGS, professor José Batista Pereira, e fui bolsista de extensão, quando eu estava na graduação. E isso, certamente, essa experiência foram em torno de 4 anos como bolsista de extensão no planetário, na verdade nem era ainda chamado de extensão essa bolsa naquela época, me fez ter uma outra perspectiva da minha atuação profissional, e da relação que eu iria procurar estabelecer entre a minha vida acadêmica e o mundo no entorno, entre a sociedade, entre as escolas, e as diferentes comunidades. Porque a extensão e o convívio dentro do planetário da universidade, com escolas, com o público em geral, com conhecer e reconhecer, no caso eu, estudante de física, que tem também um curso de licenciatura, embora eu estivesse me formando no bacharelado, mas que tem um curso de licenciatura, que eu também fazia disciplinas da licenciatura, ter esse contato com as escolas e conhecer essa realidade me fez enxergar as minhas possibilidades profissionais de uma outra maneira. E então eu segui
depois indo para pós-graduação. Já na pós-graduação, passei a me envolver, né, com programas de extensão do Instituto de Física, do Departamento de Astronomia do Instituto de Física. O Instituto de Física da URGS, ele tem uma longa trajetória de programas de extensão, então comecei atuando muito timidamente, aprendendo, interagindo, no nosso caso, né, relacionado à divulgação científica em astronomia, à formação docente, né, eu vou falar logo mais de um desses programas, o que hoje eu estou à frente dele como coordenadora, que é um programa de ciência móvel, né? Então, isso possibilitou viajar ao interior do estado, Santa Catarina e até Paraná, conhecendo cidades, conhecendo escolas, institutos federais, universidades. E depois a finalização da minha pós-graduação, em que eu fui, né, é o nosso caminho ali, quem escolhe a carreira acadêmica, né, a gente vai passando por diferentes universidades, por diferentes cidades, e fui cada vez mais procurando conhecer a realidade, em especial da escola, né, porque a minha atuação, né, que eu pretendia como docente no ensino superior, que era algo que já estava muito claro para mim, essa escolha por eu querer atuar na astrofísica como pesquisadora, né, e essa ser uma área de atuação que a pesquisa ocorre basicamente dentro das universidades públicas brasileiras ou das instituições de ensino superior, que hoje também incluem, né, os institutos federais. Então, já tendo em mente qual era a minha ideia profissional, eu sabia que eu precisava estar, eu queria estar em contato constante com a escola, né? Então, vivi vários momentos marcantes na minha vida, que ao voltar para a universidade, fizeram com que eu reorganizasse um pouco a minha atuação, né, mantendo a minha pesquisa na astrofísica num segundo plano, né, e me dedicando mais à pesquisa no ensino de ciências, no ensino de física, através da astronomia, divulgação científica e a extensão. Então, aqui do ladinho, na minha apresentação, que já está visível para vocês, né, eu mostro ali a página do Observatório Educativo Itinerante, né, todas começam com a página da própria URGS, que é www.frgs.urgs.br/OAI Aventureiros, temos o Facebook, temos o Instagram, Ciência, Cultura e Arte no Planetário. Eu até setembro estava como diretora do Planetário da URGS, agora estou como colaboradora, ainda coordenando esse programa de extensão, mas não mais como diretora. Um programa também que eu vou comentar com vocês essa experiência de promoção à presença das meninas, né, na ciência, que é o programa Meninas na Ciência, que eu fui uma das fundadoras e hoje atuo como vice-coordenadora, então eu deixei ali os contatos além do meu contato. Então, a minha ideia é começar aqui, conversar um pouquinho, trazer para vocês um pouco, pontuar, né, eu sei que vocês têm discutido isso sobre a extensão e sobre a curricularização no evento, mas eu vou pontuar alguns aspectos que eu considero importante de pensar sobre a extensão relacionada com o estabelecimento do ensino superior do país, e depois vou trazer algumas das minhas experiências para que a gente possa trocar um pouco de ideias, possa conversar. Então, eu parto, né, da resolução que foi estabelecida em dezembro de 2018, né, em que traz, né, a ideia da extensão como uma atividade que se integra à matriz curricular, né, a organização da pesquisa, constituindo como processo interdisciplinar, político, educacional, cultural, científico, tecnológico, né? A extensão que tem o que define, né, o que é extensão é a sua interação transformadora com a comunidade, em especial com a comunidade externa, as nossas instituições, né, por meio da produção, da aplicação do conhecimento e em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Então, a partir dessa resolução, né, se dá a definição de que as atividades de extensão devem compor no mínimo de 10% do total da carga horária curricular estudantil. E o que eu quero trazer hoje aqui, né, minha contribuição que eu quero deixar com vocês, para que a gente possa dialogar, é o porquê, né, que é tão importante e tão acertada essa resolução, que traz a extensão como integrando a nossa matriz curricular, né? Nós temos uma história de construção do ensino superior do Brasil, que tem outra característica, quando a gente fala em especial do ensino superior
público, né, o sistema federal de educação vai ter toda uma história na sua Constituição, e essa resolução ela vem na esteira de várias ações que vão procurando tornar o nosso ensino superior, né, mais conectado, mais com uma relação de uma interação maior, né, com a comunidade, com a sociedade, transformando, né, a nossa sociedade, contribuindo para a transformação e para o avanço do nosso país, né. E é por isso, né, que eu trago essa ideia dessa nuvem de palavras, que para mim, eu coloquei aqui as questões que se destacam quando a gente pensa e quando a gente lê e conhece as diretrizes da extensão na educação superior no Brasil, né. Então, a extensão universitária ou a extensão do ensino superior, né, peço desculpas aqui a vocês se muitas vezes eu falar de universidade, porque eu venho da universidade, mas hoje a gente tem um sistema muito maior, né, de instituições de ensino superior, com a rede dos institutos federais, um avanço fundamental, né, para o ensino superior no nosso país, mas às vezes a gente se pega ainda, né, com as práticas do nosso local de fala, né, da nossa origem, que é a universidade. Então, a extensão, ela na sua essência, né, ela é dialógica, né, ela vem de uma história do estabelecimento de uma relação de ações assistenciais com a comunidade externa, e ela vai se transformando à medida que se transforma o nosso entendimento sobre o ensino superior e a relação que ele deve ter com a comunidade. E a extensão, então, ela se estabelece como a possibilidade, a ponte que nós podemos estabelecer em que ensino, pesquisa, né, se interconectam nas nossas relações com a comunidade externa, e a partir dessa relação, dessa interação, dessa transformação com a comunidade externa, isso retorna, né, às nossas instituições, transformando o nosso currículo, a nossa pesquisa, né, nos transformando enquanto docentes, técnicos e discentes, né. Então, por isso, a extensão na sua essência, né, e as diretrizes vão apontar que ela é dialógica, que ela precisa, né, estar centrada na interação, na articulação entre a academia e a sociedade, né, da comunidade com a sociedade, contribuindo para uma formação cidadã, não somente dos nossos estudantes, né, porque o corpo de servidores públicos dentro das instituições, aqui eu estou me referindo mais às instituições públicas, mas não só, né, porque essa resolução ela vai dizer respeito a todas as instituições de ensino superior, privadas, as comunitárias, né, as cooperativas, enfim, regem o nosso ensino superior, mas também faz parte, então, a própria formação dos docentes, dos técnicos, né, através dessa interação, né, ela vai transformar socialmente os espaços, ela vai trazer vivências, né, ela tem que ser uma relação instituição-sociedade viva através dessa relação dialógica, é isso que as diretrizes vão nos apontar. E eu quero trazer a importância de como essa resolução, como as diretrizes da extensão, elas são um importante avanço que nós precisamos compreender e defender, né, no que diz respeito à extensão no nosso país, né. Então, a gente parte de uma construção do ensino superior do Brasil, que é um ensino superior voltado às elites, ainda, né, Brasil colônia, quando eram enviados os filhos, né, das elites, da nobreza brasileira para a Europa para fazer os seus cursos, né. E quando a gente começa a estabelecer, então, os primeiros cursos, eles ainda são desprovidos de um caráter nacional, né, constituídos sob a influência clerical, colonialista, colonizadora, né. Isso vai começar a se estabelecer com uma perspectiva mais local, mas ainda com essas características, né, a partir da vinda da família real para o Brasil, né, e ela acaba sendo, então, né, o surgimento do ensino superior no Brasil acaba sendo tardio comparado, né, à Europa, comparado ao hemisfério, à América do Norte, né, ainda elitista, funcional, né, e molda-se na sua gênese sobre a forma de cursos superiores profissionalizantes, né, e isso vai se perpetuar tanto no Império quanto na República, né. Eu vou passar rapidamente isso, é só uma contextualização, né. Então, nós vamos ter
uma reforma depois, né, mais significativa que eu trago aqui é de 1968, né, que vai trazer um modelo de universidade pautado pelo ensino e pesquisa, voltado à produção de conhecimento, né, foram abolidas as cátedras vitalícias, introduziu-se o regime departamental, que em muitas instituições ainda permanece, né, começa a se estabelecer uma carreira acadêmica, né, e uma política nacional de pós-graduação, né. Nós vamos ter no meio disso tudo um regime militar, que vai coibir a expansão de uma universidade mais crítica, mais democrática. Isso começava a surgir, começava a se estabelecer. A Universidade de Brasília, né, a UNB, tem um papel fundamental nesse processo, né, o regime militar, ele vai ser um momento de ruptura com esse processo que começa a se estabelecer, ele vem nesse sentido, né, e na década de 90, né, estou dando pulos aí bem grandes e não detalhados, né, mas só para a gente entender os processos por onde nós vamos passando para chegar nessa regulamentação de 2018. Na década de 90, nós começamos a ter uma série de normalizações do ensino superior, né, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós vamos começar a ter os padrões de referência, né, de processos avaliativos das universidades, né, reconhecimento dos cursos, credenciamento institucional, a criação do Exame Nacional do Ensino Médio, né. Vamos ter associado com isso um primeiro momento, né, em que um projeto econômico neoliberal começa a se estabelecer no Brasil, várias tensões vão se estabelecendo, a gente passa, inclusive, nesse momento, a ter uma mudança na relação com o ensino privado, né, que até então não poderia, a instituição das redes privadas não poderiam obter lucro, né, deveriam ser filantrópicas, então nós temos as pontifícias, né, as PUCs estabelecidas no Brasil. Nesse período é o período que se abre, né, ao ensino superior, a rede privada também com obtenção de lucro, né, então a expressão da política do capital financeiro internacional e das classes dominantes, marcada pela centralização da formulação e gestão política educacional na esfera federal, com uma clara e progressiva intenção de privatização do ensino, né, que nos leva hoje a ter 70% das matrículas, ou mais ainda, no ensino privado no país, né. Então, é um momento, né, quando a gente vai para a redemocratização, é um momento de tensão internacional, né, de avanço de projetos neoliberais que vão se estabelecendo, e aqui a gente começa a ter, por um lado, regulamentação, mas, por outro lado, também esse início de privatização do ensino superior no Brasil, né. E no período de 2013 a 2014, né, nós vamos ter uma ressignificação do ensino superior, né, alinhado com um projeto que se estabelece de desenvolvimento e um novo pacto social, né. É nesse momento, inclusive, que nós vamos ter uma expansão das universidades federais no Brasil, né. Nós passamos ali os anos 90 por períodos de praticamente 10 ou mais anos sem, por exemplo, concursos públicos nas universidades federais, né. E, então, em 2003, né, se inicia um outro processo em que a gente tem expansão do ensino superior, a gente tem a própria criação, né, e ampliação, a ampliação da rede federal dos institutos federais pelo país, né, e isso vai dando um outro contorno, né, no processo disso, e vindo, né, da Constituição Cidadã de 1988, nós começamos a ter o estabelecimento de várias diretrizes, né, associadas, né, que decorrem do que a própria Constituição vai chamando, né, então nós vamos ter diretrizes educacionais para direitos humanos, né, a questão das pessoas com necessidades, né, com deficiências físicas, nós vamos ter diretrizes, né, que vão falar da própria questão da lei, né, que vai trazer a questão da história e da contribuição africana e afrodescendente ao Brasil, depois na sequência indígena, né, então é todo um processo, né, em que a gente começa a ter uma alteração da distribuição das instituições, regional e nacionalmente, com a redefinição, nesse momento, de uma relação entre formação, pesquisa, inovação e o papel da extensão. Né? Nesse momento, a gente começa a ter também uma série de discussões sobre o papel da extensão dentro das instituições de ensino superior. Né? Então, o reconhecimento do déficit social do acesso ao ensino superior por exclusão dos grupos vulneráveis e a adoção de políticas afirmativas começam também a se estabelecer, e isso vai impactando, né, em instituições no ensino superior um pouco mais diversas do que nós tínhamos no período anterior, né, e a ampliação e interiorização das vagas no ensino público com a criação das 18 novas universidades e 38 institutos federais à época, né? Então, isso vai marcar
vem nesse processo, né, de discussão dessas diretrizes, vem no processo das discussões da lei, do Plano Nacional de Educação, né, e da constituição das metas que se estabelecem a partir da discussão dos planos nacionais, que vão acontecendo também a partir de ampla participação e discussão da comunidade, né, com as conferências nacionais de educação, né, que vão se estabelecendo, discutindo para definir o Plano Nacional de Educação. Né. Então, a gente começa, né, a estabelecer de forma mais incisiva a extensão como promotora do desenvolvimento sustentável numa perspectiva de universidade socialmente relevante e socialmente referenciada, né. De certa forma, eu acho que a gente começa a ouvir muito esse socialmente referenciada mais recentemente, né, mas essa definição, ela não é de agora, né, então eu trago aqui esse comentário, que o Fórum Nacional da Educação, na Constituinte, liderou a aprovação da emenda popular que formulava o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como paradigma de uma universidade socialmente referenciada e expressão da expectativa de construção de um projeto democrático de sociedade, né? E isso se torna o artigo 207 da Constituição lá de 1988, né? Então vejam que é todo um caminho que a gente vai construindo para entender o que significa isso, né? Para entender e para conseguir colocar na norma e transformar isso numa ação de que, em especial, as instituições de ensino superior públicas, né, elas existem a partir do investimento do Estado, né? Elas vêm como uma política de Estado, não como uma política de governo, e elas precisam estar junto com a comunidade, contribuindo no seu desenvolvimento, esta comunidade que a sustenta, né? A sociedade que a sustenta e que precisa dela para o seu desenvolvimento. E a extensão passa a ser visto, né, de uma forma mais clara como a ponte que estabelece essas relações, né? Então, aqui eu trago, né, sobre esses processos do Plano Nacional de Educação, então de 2001 a 2010, né, o plano das metas 21 e 23 redefine o conceito de extensão universitária, né, alinhando as discussões do Fórum de Extensões, de pró-reitores de extensão, o FORExt também, e propõe a universalização através da obrigatoriedade do 10% dos créditos curriculares. Então, né, eu comentei lá, Brasil Colônia, quando começa a se estabelecer as universidades no Brasil, né, para a gente ver por todos os percursos de uma forma muito rápida, né, e muito superficial, mas apenas para tentar constituir, né, um pouco o entendimento desse caminho que nós construímos para chegar até a obrigatoriedade dos 10%. O terceiro Plano Nacional de Educação, que seria de 2014 a 2024, né, ele já estava atrasado um pouco no seu processo de discussão, ele vinha sendo construído com uma ampla participação popular, né, através das conferências nacionais de educação, vai ratificar a universalização da extensão, mantendo os 10%, né, e orientando a sua integração em programas e projetos e áreas de pertinência social exclusivamente, né. Mas esse processo, né, ele vai ser um pouco... esse processo da discussão do Plano Nacional de Educação, ele vai sofrer alguns reveses, né, principalmente a partir ali de 2015 e 2016, né, mas essa proposta da curricularização, ela se mantém, né, então é muito importante a gente se dar conta, né, que nesse processo a gente começa a construir de fato aquilo que define o ensino superior no Brasil, que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Mas a extensão era sempre vista como a prima pobre, né? Para quem é docente nessas instituições sabe a dificuldade de, por exemplo, fazer a sua carreira acadêmica, né, e a sua progressão nas instituições sendo somente um ou uma extensionista, né? No sentido do somente como se fosse somente, como se fosse só isso, né? Porque a gente vai ter, né, o caráter do ensino e a pesquisa como sendo, né, os mais destacados, todo um programas da própria questão de progressão funcional centrados nisso, né, e os extensionistas, né, que dão importantes contribuições, né, vão vivendo até obstáculos dentro das instituições para se manter como extensionistas e conseguir avançar nas suas carreiras, né. Essa discussão ela vem avançando, e o entendimento da extensão como de fato
um tripé dessa indissociabilidade e que, de fato, contribui para estruturar a universidade, né, socialmente referenciada, em diálogo e promotora do desenvolvimento nacional e local, né, o papel da extensão vem cada vez mais sendo melhor reconhecido a partir de todas essas discussões que foram sendo feitas, né? E por que a extensão e por que a curricularização, né? No momento que a gente entende a extensão como uma via de mão dupla, né, em que eu saio da minha instituição, né, vou para a sociedade, né, seja ela a área que eu estiver atuando, estou numa área de educação, eu estou numa área da saúde, eu estou na área das engenharias, né, das humanas, né, em qualquer área que eu esteja, né, os programas, os projetos, as ações de extensão são a possibilidade de eu conhecer melhor a realidade, né, de eu pensar a formação, né, dessas diferentes áreas, né, a estruturação da formação profissional das diferentes áreas, tendo em conta a realidade, tendo em conta a vida, né, por certo, numa formação profissional, porque né, o ensino superior traz a formação profissional, eu tenho a técnica, eu tenho a teoria, mas é preciso que essa técnica e essa teoria esteja a serviço da realidade, da transformação, que esse profissional possa chegar, né, na sociedade e, sem dúvida, construir a sua vida, a sua trajetória, as suas vitórias pessoais, mas o seu trabalho, ele compõe a nossa coletividade. Né? E, portanto, o nosso trabalho, a nossa atuação na comunidade, ela pode ser num sentido de contribuir para essa coletividade, para esta comunidade, ou não. Né? E o que nós estamos dizendo é, sim, né? Nós precisamos, enquanto profissionais, né, entender o nosso papel na coletividade, na comunidade, contribuir individualmente e coletivamente, e a extensão é o espaço por onde, durante a formação, eu vou alimentando o meu estudante, o meu docente, o meu técnico, com a vida real da sociedade, com os problemas reais que existem, e eles vão sendo confrontados e vão sendo integrados e vão sendo transformadores das nossas teorias, né, dos nossos processos profissionalizantes, para que, ao final, né, eu vá tendo a cada etapa de uma nova turma, né, que nós entregamos à sociedade, né, uma oxigenação do própria instituição, né, e um profissional que é mais capaz, né, de enfrentar os problemas da sociedade, ser, né, individualmente mais feliz, alcançar, né, o seu desejo de atuação profissional, mas também contribuir com a sociedade. Né? Então, no retorno, os docentes à universidade, nós vamos trazer esse aprendizado, né, que é submetido à reflexão teórica, que será acrescido do conhecimento, né, um caminho para a construção de uma educação popular, aqui definida como essa educação que está conectada, né, com as necessidades, né, locais, regionais, nacionais do nosso país, né, e que aborda os problemas reais da vida dos alunos, né, visando a transformação social. Por isso a extensão é algo tão importante e por isso que ela, ao se integrar, né, no currículo, ela é capaz de realizar essas transformações. Se a gente entende a extensão desta maneira, se a gente não enxergar essa curricularização como algo protocolar. Eu preciso de 10% de carga horária, eu vou ali listar como é que eu consigo resolver isso sem me preocupar, sem causar maiores transtornos. Não, esses 10% não são 10% a mais do nosso currículo, né? Os nossos currículos já estão, a especialização, né, vai fazendo com que cada vez mais nas diferentes áreas nós tenhamos disciplinas mais especializadas, né, cursos muitas vezes com uma grade de horários, um currículo bastante intenso, e não se trata aqui de se colocar mais 10% de carga horária nesses currículos, se trata da gente enxergar como no currículo já existente eu consigo fazer essa interlocução, essa ponte de mão dupla, sociedade, instituição, transformação social. Né? Acho que esse é a grande questão. E aqui, né, dando um destaque, a gente tem uma nova dimensão
com o plano de expansão e interiorização dos institutos federais, né, de ensino superior em 2006, o programa de apoio aos planos de reestruturação e expansão das universidades, o REUNE, né, então nós vamos ter lá, né, na lei 11.892 de 2008, né, isso também sendo levado aos institutos federais, né, então observadas as finalidades e características definidas no artigo 6 desta lei, são objetivos dos institutos federais desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão dos conhecimentos científicos e tecnológicos, né? Então, os institutos federais, com a sua expansão, eles trazem uma riqueza de possibilidades, né? Maior ainda, né? Nós sabemos que as universidades, né, como estruturas, né, que ainda carregam, né, todo na sua estruturação, a sua herança de construção lá atrás, né, tudo é um pouco mais difícil de se movimentar na própria estrutura, né, e os institutos federais, como instituições, né, que são mais renovadas, né, que são mais jovens, digamos assim, são a possibilidade, inclusive, da gente talvez conseguir usar mais nessas relações e nesses estabelecimentos, né. Então, o que eu destaco, né, dessas questões que eu trouxe aqui para vocês, né, então, a extensão como um processo final da praxis pedagógica, né? A praxis pedagógica, a gente difere esse termo da prática pedagógica, porque a praxis pedagógica, ela traz em si um significado de que eu vou refletir sobre a minha prática a partir da minha experiência concreta, a partir do estudo que eu vou ter, né, das questões teóricas, das questões técnicas, mas confrontado com a realidade, com a minha experiência concreta, eu reflito sobre isso, né, e passo a não ter só uma prática de didática, mas uma praxis didática, né, é aprendizado, é reflexão, é transformação, como eu falei para vocês. Então, nesse sentido, a partir, né, dessas questões, quero comentar um pouco como a gente tem procurado construir isso e algumas experiências transformadoras, né, a partir da minha experiência aqui, para ir também já ir concluindo e a gente poder dialogar um pouco, né, comentei para vocês que eu coordeno, né, o Observatório Educativo Itinerante. Esse é um programa de extensão, ele foi o primeiro programa de... peraí. Ele deveria abrir aqui. Não sei por que não abriu. Um pequeno videozinho. Bom, então vou comentar. Ele só ia passar, esse vídeo ia passar umas imagens enquanto eu falo aí para vocês, mas vou comentar aqui, né? Então, o Observatório Educativo Itinerante, ele é o primeiro programa de extensão extramuros das universidades brasileiras, né? Ele começou a entrar em atividade entre 1997 e 99, então ele começa a ser pensado em 1997 e ele começa as suas primeiras atividades em 99, né? Então nós estamos aqui no seu 21º ano, em 2020. Ao longo desses 21 anos, né, esse programa, que é um programa de ciência móvel, através de apoio da Fundação Vita, que não está mais no Brasil, CNPq, aqui a gente conseguiu adquirir uma caminhonete, adaptou essa caminhonete, botou telescópios, botou lunetas, botou binóculos, né, nessa caminhonete, há 20 anos atrás, carregava o que havia de mais moderno, né, então eram os videocassetes, então tinha um aparelho para passar os vídeos, as documentários, que eram muito difíceis, né, era um outro momento, a gente não tinha internet, não tinha acesso a programas facilmente desenvolvidos fora do Brasil, por exemplo, de divulgação científica, de ciência, então nós tínhamos todos esses materiais e experimentos, e começamos a viajar, né, eu não estava ainda nesse programa na época, o OAI vai viajando no interior do estado, em especial, realizando observações públicas do céu, interagindo com a população local, mas especialmente interagindo com professores da educação básica, falando de astronomia e falando como a astronomia, que encanta tanto, motiva tanto, né, poderia ser utilizada para engajar os nossos jovens na escola, né? Hoje o AI continua em atividade, né? Nós não precisamos mais carregar os videocassetes, né? Mas temos experimentos. Agora, em 2020, né, seria
uma nova etapa desse programa que em interação com o planetário da URGS faria a itinerância do planetário digital itinerante do planetário da URGS. Então agora temos um planetário também móvel que infla, né? E esse programa é um programa que tem atuação de pós-graduandos. Ele começa lá atrás, né, quando a extensão ainda não tinha um fomento próprio, não tinha ideia de bolsas de extensão, como eu tenho bolsas de iniciação científica. Então ele começa com a participação de pós-graduandos, né, dando os cursos, viajando no interior, né, e hoje esses pós-graduandos são professores e professoras nas mais diferentes instituições, nos mais variados estados do país, desde Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, interior de Santa Catarina, e através dessa experiência do AI se tornaram pesquisadores, que era a sua intenção inicial em astrofísica, mas são divulgadores, são extensionistas e realizam, né, nas suas universidades essa viagem de mão dupla através da extensão, né, levando a astronomia, trazendo a astronomia e vivendo a astronomia na interação com as comunidades, né. Hoje nós temos a atuação de estudantes de graduação. Hoje, por exemplo, né, neste ano, eu tenho 3 bolsistas diretamente ligados, 4 bolsistas diretamente ligados ao AI, uma estudante de agronomia, uma estudante de geografia, um estudante de astrofísica e uma estudante da matemática, né? Então, vejam, assim, ele já tem uma atuação interdisciplinar, né? Foi um ano que a gente se dedicou a atividades online, virtuais, né? Realizando oficinas em que a gente está falando sobre energias renováveis, sobre a relação da incidência solar com a distribuição da vida animal, seja humana, né, vegetal, sobre a superfície terrestre através dos biomas, né? Nós interagimos com escolas, trabalhamos formação de professores, né? E então toda essa interação, né, os estudantes vão vivendo, né? Então essa é uma das experiências. O Observatório Educativo Itinerante, então, ao viajar pelo interior do estado, ao conversar com as escolas e a interagir também com os estudantes, mas não era o seu foco, né? O foco dele maior sempre foi os professores, mas a gente interagia também com as crianças, e eu já passei a participar ali nos anos 2000 desse projeto, e a gente ia para as escolas e a gente vai percebendo, né, algo que é o seguinte, né, as crianças pequenas, né, jardim de infância, 1º ano, 2º ano fundamental, cheio de perguntas, super envolvidos, querem saber o que é buraco de minhoca, o que é buraco negro, é um barato total. E à medida que esses jovens vão crescendo, eles vão se silenciando, né? A gente vai falar com estudantes de 9º ano, do ensino médio, e às vezes é uma dificuldade para motivar esses estudantes, mas em especial as meninas, né? Lá, jovens, pequenas crianças, meninos e meninas têm muita curiosidade, né? E à medida que a escola avança, eles vão se silenciando, e as meninas mais ainda. Né? Então essa era uma vivência que eu já tinha, né? Eu também sou uma mulher, né, que fui a única da turma na minha graduação por um longo período, na pós-graduação a única mulher da turma, né? Eu fiz prova com professores sentados do meu lado, dizendo, não, eu vou acompanhar a tua prova, porque tu tá indo bem, então tu deve estar colando, porque mulher não é boa em matemática. Então eu fui vivendo também várias dessas pequenas violências, discriminações e estereótipos, né? E em 2013 o CNPq faz uma chamada para pesquisadores proporem atividades em conexão com a escola que promovessem as ciências e tecnologia, em especial as áreas das exatas, física, engenharia e informática para meninas, e eu fundei, então, Meninas da Ciência, em 2013 para 2014, né? Somos um dos programas precursores no Brasil nas áreas das ciências exatas, né? Continuamos em atividade. Hoje nós temos meninas atuando, né? Atuamos com meninas e meninos, nós vamos para as escolas, falamos de divulgação científica, formação de professores, mas fazemos atividades específicas para as meninas, porque a nossa experiência, a literatura, a pesquisa nos mostra que é preciso abrir esses espaços, né, específicos, e fazemos oficinas de robótica, oficinas de ciência, campanhas, né? Esse ano fizemos a campanha das mulheres na pandemia, né? Então, a contribuição das pesquisadoras para as áreas. O Meninas na Ciência resultou um outro programa de extensão, que é o Lugar de Mulher, da URGS TV, conosco, que faz entrevistas com mulheres da academia e do mundo corporativo, para falar das suas carreiras, né?
Então, também aqui a gente tem estudantes, nesse ano nós tivemos somente meninas como nossas bolsistas e voluntárias. Quero só confirmar se está tudo bem aqui. Parece que vou dar uma segurada aqui, que eu acho que deu uma travada. Posso seguir adiante, pessoal? Acho que é melhor dar uma guardada, né? Só um momentinho, Daniela, a intérprete já está entrando. Só um pouquinho. Uhum. Pode seguir. Então tá. Então, Meninas, ele é um programa, né, que ele começou com esse edital do CNPq, ele se transforma no ano seguinte num programa de extensão na nossa universidade. Ao longo desse período tem conseguido se manter, seja por editais públicos, seja o apoio da universidade, né, e tem realizado atividades aqui a gente vê, né, tanto no AI, no Meninas, né, a gente vê essa intersecção, né, entre ensino, pesquisa e extensão, né? Então, tem estudantes da pós-graduação, né, que têm estudado as ações do Meninas, têm investigado e pensado o ensino de ciências tendo em conta as questões de gênero, né? Nós realizamos pesquisas, né, para entender a questão dos estereótipos, para entender a questão do sentimento de autoestima e autoeficácia das estudantes, e por que a gente vai percebendo que as áreas de ciência e tecnologia tem dois problemas: poucos jovens escolhem essas áreas, e além de poucos jovens, poucos deles são mulheres. Depois que escolhem, as mulheres são jogadas para fora da carreira. Então a gente tem estudado isso, né? Tem produzido artigos, né, tem pesquisado sobre o assunto e leva isso para os nossos programas de extensão, na interação com as escolas, com os professores, né, nas formações docentes, nas interações. E isso volta para a universidade, para os nossos cursos, né? Agora nós temos feito toda uma análise, a URGS em números, como é que é a questão de gênero, a questão racial dentro da universidade, né? Fizemos a primeira pesquisa sobre o assédio moral e sexual na universidade, né? Relatório disponível ali na nossa página para entender, para quantificar e para que a gente possa estabelecer políticas, né, de enfrentamento ao assédio moral e sexual, tá? Então, aqui a gente vê como tudo isso vai movimentando a nossa universidade, né? E, para finalizar, eu não poderia deixar de falar do planetário da URGS, né? Eu tenho uma relação, então, de mais de 20 anos, posso dizer, quase 30 anos com o planetário da universidade. Nesse período, fui diretora por 3 anos, né? Mas sempre estive em interação com o planetário, e nesses 3 anos que eu estive à frente do planetário da URGS, a gente estabeleceu de uma forma mais ampla o programa de extensão Ciência, Cultura e Arte no planetário, que enxerga, né, esse espaço, que é um espaço de divulgação científica, que é um espaço, uma unidade que né, que se relaciona com a comunidade. Essa é a atividade fim, né? A atividade fim dela é uma atividade de extensão, é uma atividade de interação com a universidade, e através do nosso programa de extensão, o planetário ele vai se estabelecendo como um ponto de confluência das diferentes áreas da nossa universidade, né? Então, nós temos interação com o Instituto de Artes, com as engenharias, com a física, obviamente, né? Com a química. Os estudantes vão fazer seus estágios curriculares. Nós temos uma equipe de bolsistas que envolve Instituto de Artes, jornalismo, física, geografia, biologia, ciências sociais, né? Porque quando a gente fala de divulgação, né, e divulgação através da extensão, essa transdisciplinaridade, ela é natural, né, e, portanto, a gente precisa, né, buscar os diversos componentes de formação para conseguir ter uma interação com o público que leve tudo isso em conta, né. Então, o Planetário da URGS atende de 40 a 60 mil pessoas por ano, né, e a gente tem as sessões na cúpula, que é a atividade fim, né, sessões na cúpula do planetário, com o nosso projetor Space Master. O planetário fez 48 anos esse ano, né? Então lá é projetado o céu, existem programas que vão falar de astronomia, que vão explicar o céu, que colaboram com a escola, né? As escolas começam seus projetos pedagógicos ou encerram seus projetos pedagógicos a partir do planetário, mas além disso nós temos uma série de ações de extensão que envolve contação de histórias, que envolve pensar, né, a questão cultural, né,
na relação com a ciência e das influências das diferentes culturas, né, africanas, indígenas, diferentes comunidades, que vão também se relacionar com o céu, produzir conhecimento de uma forma distinta da ciência ocidental, que precisa ser respeitado, reconhecido, entrar no nosso currículo, né? Então aqui eu estou falando de ações de extensão mais voltadas à educação, mas a gente poderia ver diversos exemplos, né, em todas as áreas do conhecimento. Então, o Planetário da URGS tem esse programa de extensão, né, que já foi premiado na universidade. Aliás, todos os projetos aqui que eu falei já passaram por isso também, né, e que nos possibilitam, né, que vão, então, através deles a gente vê essa realidade de que o estudante vai participando desse programa, ele vai levando isso, né, individualmente para os seus cursos. Nós, na interação, né, docentes, técnicos, com as unidades, vamos nos transformando, levando esse conhecimento, realizando essa praxis pedagógica da reflexão, da reconstrução e do entendimento, né, do nosso papel social. Então, eu entendo a extensão e as minhas experiências, elas têm sido, né, na constante interação com as comunidades, a minha experiência é mais na área da educação e em comunidades vulneráveis, e a gente vê a transformação. A gente percebe, né, como a gente consegue aproximar, né, no caso dos estudantes, a escola, a interação e ao convívio social através de projetos que instigam, que refletem, que transformam, né, que mostram possibilidades, novos horizontes, né? A gente ir atuar numa comunidade, numa escola com estudantes que sequer têm a intenção de ir para muitas vezes nem ir para o ensino médio, né? E não enxergam a universidade como possibilidade, e aí nós levarmos a universidade, no meu caso, né, a esses espaços, e esses espaços, esses estudantes, esses professores, a universidade, isso transforma profundamente, transforma a universidade, transforma essas pessoas, faz diferença nas suas jornadas individuais e faz diferença nas suas jornadas coletivas, né? Então, eu encerro aqui, né, já falando bastante, trazendo um pouco dessa experiência, e espero poder ter podido trazer para vocês a minha empolgação e a minha absoluta certeza de que a curricularização da extensão é o que vai nos permitir qualificar mais ainda o ensino superior no Brasil, tornar as nossas instituições mais capazes de reconhecer, né, as suas realidades locais e transformar, e assim contribuir também para o nosso país. E isso é muito importante. E nós vemos nesse ano de pandemia, né, o quão importante é o conhecimento chegar de uma forma ampla, numa linguagem acessível, de uma forma não impositiva, mas que leve à reflexão, que isso faz parte da nossa vida e influencia, né, no nosso bem-estar social e coletivo. Então, paro por aqui neste momento. Muito obrigada, professora Daniela, inspirador te ouvir falar. E nós temos também, não só eu fui inspirada pela tua fala, mas a nossa plateia tem algumas perguntas para te fazer, e eu vou pedir para a Marlova entrar aqui com a gente. Marlova que vai conduzi-las, tá bom? Olá, Daniela, muito obrigada pela tua fala. Quero aqui publicamente agradecer mais uma vez por tu atender ao nosso convite. Quero dizer que eu me solidarizo contigo na questão dos machismos pelos quais passamos. Eu sou engenheira agrônoma e também ouvi várias piadinhas nesse sentido na matemática, no cálculo, nas disciplinas de solos, mas sobrevivemos para lutar para que isso não aconteça com as nossas estudantes, né? Antes de passar para as perguntas da plateia, eu tenho uma pergunta para te fazer, considerando até o que tu falaste um pouquinho sobre a questão dos estudantes que vão perdendo algumas coisas ao longo da sua trajetória. Nos institutos federais nós temos uma diferença em relação às universidades, que nós recebemos os nossos estudantes lá desde o ensino médio. Nós trabalhamos com o ensino médio também. Considerando que a meta da curricularização, ela não se refere no ensino médio, não se refere a inserir a extensão dos currículos no ensino médio. Mas a gente tem discutido isso internamente, de também trabalhar isso desde o ensino médio.
Isso ainda não está muito claro, até mesmo dentro da instituição a gente tem visões um pouco diferentes. Qual a tua opinião em relação a isso? Como que a gente poderia também envolver os estudantes, sendo que eles já fazem parte das ações de extensão, mas como curricularizar a extensão também no ensino médio? Uma experiência, bom, primeiro, novamente agradeço, né, Marlova, muito obrigada pelo convite, né, e que bom te conhecer aqui de forma virtual, mas nos conhecendo, acho que isso que é importante, né, as conexões existem, vão se estabelecendo, né, de toda forma. Então, um pouco sobre isso, assim, a minha experiência na extensão, né, ela tem sido essa experiência relacionada à educação, né? E nessa experiência, né, a gente tem buscado estabelecer essa relação, né, com as escolas, né, numa relação em que as escolas não são o nosso objeto de estudo, né? Eu acho que isso é uma coisa que também distingue a universidade e que no campo da pesquisa os diferentes grupos têm aprendido sobre isso, né? A escola, os estudantes, os professores, né? Aquela comunidade não é o nosso objeto de estudo, né? Mas ela integra a nossa proposta, né, de construção de conhecimentos, de saberes, de trocas, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E nesse processo, então, a gente sempre procura, a minha experiência é de procurar estabelecer nesses locais, né, interação direta com os estudantes, né, seja do ensino fundamental e seja do ensino médio, né, e, inclusive vários dos editais, né, do CNPq, vários não, porque não são vários, né, mas os editais que existem do CNPq têm avançado nesse sentido de buscar uma integração com a escola, inclusive com a disponibilização de bolsas de iniciação científica júnior, por exemplo, né? Então, eu vejo como sendo, como no caso em especial dos institutos federais que têm o ensino médio, eu realmente acho que teria muito a contribuir, né, a pensar essa relação da extensão também no ensino médio, né, porque a gente vê o quanto motiva os estudantes, a minha experiência é essa, né, das escolas, quando eles estão interagindo com projetos mais de longo prazo e não pontual, não é só uma oficina, não é só um curso, não é só uma ação que se desenvolve na escola, mas uma ação que conecta a escola e universidade através da extensão, e esses jovens interagem na universidade, interagem nas suas escolas, né? Então, eu realmente acho que todos ganhariam se a gente conseguisse pensar, né, em como integrar nos institutos federais o ensino médio nesse processo. E eu vejo um pouco, talvez, né, na perspectiva da realização de uma incorporação, né, e aí eu não conheço em detalhe nem o currículo, nem as práticas dos institutos federais, né, mas a ideia da integração da atuação por projetos, né, em que a gente desenvolve esses projetos e vai incorporando esses estudantes, esses professores, né, e isso vai mudando a cada ano que passa, porque, né, eles vão percorrendo a formação deles, né, mas os projetos podem existir, certamente vão ter que fazer adaptações, né, mas eu acho que esse engajamento por projetos, né, em que a gente pode trabalhar diferentes áreas, né, do conhecimento, eu acho que um pouco já se faz isso, né, quando a gente fala de sustentabilidade, isso é muito comum, né, em especial nas áreas das ciências, das ciências que a biologia trabalha muito, né, os professores trabalham a questão de lixo, a questão de sustentabilidade, porque chega, né, porque atinge os estudantes, né, e aqui a gente tem várias, né, se a gente pensar no caso de vocês que tem cursos, e tem cursos mais no sentido do profissionalizante, né, pensar essa conexão de como eu chego no ensino médio, que eu também tenho os cursos, né, de nível médio, profissionalizantes, e talvez tentar criar essas conexões, assim, mas pensando agora um pouco da experiência que eu tenho, uma sugestão, né. Ótimo. Agora, então, eu passo para as perguntas da plateia, vou virar meu olhar um pouquinho para fazer a leitura fidedigna aqui. Uma pergunta, então, da Larissa, que é a nossa pró-reitora de ensino adjunta e que trabalha conosco nesse processo de curricularização. Daniela, você fez um resgate histórico dos percursos da extensão no nosso país.
No IFRS, e não só na nossa instituição, muitos colegas servidores não conhecem o que é e qual o papel da extensão, mesmo tendo estudado em universidades onde, em tese, isso deveria ter perpassado suas trajetórias enquanto estudantes. Você pode nos contar se na sua trajetória como estudante a extensão esteve presente? E essa experiência ainda na vida estudantil será uma aliada para formarmos futuros profissionais engajados com a extensão? Então, ali no começo, né, eu comentei assim, eu fui uma extensionista e eu, assim, transformou, né, eu sempre fui uma jovem engajada, né, então, assim, sempre no movimento, participei de movimento estudantil, né, movimento no ensino médio envolvido também. Então, quando eu entro na universidade, né, em seguida ali, 1 ano, eu já comecei a trabalhar no planetário, né, com uma atividade de extensão, e isso me deu uma outra perspectiva, né, porque a perspectiva de que tu pode transformar o teu engajamento em algo concreto a partir da tua profissão, né, o teu olhar como um profissional, né, ele pode ser uma ação profissional que te traz os teus prazeres, as tuas conquistas, né, que a gente busca também ao buscar o ensino superior, ao buscar, né, uma profissionalização, mas que isso pode estar conectado, né, com o engajamento, com uma relação com a comunidade, que eu não estou pensando só em mim, né, mas que eu estou interagindo. Então, a minha jornada, né, e a minha construção como profissional, a partir das experiências com a extensão, foram fundamentais, né? Elas, no meu caso, foi fundamental, inclusive, para que eu redirecionasse a minha carreira, né? Hoje, eu não é a minha área central astrofísica, eu amo astrofísica, né? Eu estudo aglomerados abertos de estrelas da nossa galáxia, é uma área fantástica, a gente pode estudar a evolução química da galáxia, né? Isso está conectado com a própria formação da vida, estudar como esses objetos nascem, criam, se transformam. Amo trabalhar com isso, né? Mas hoje isso é uma pequena parte, né? Tá ali no meu dia a dia porque eu amo demais, né? Mas não sou mais uma pesquisadora que está de linha de frente na astrofísica, porque essa experiência como extensionista, né, fez com que eu quisesse estar mais próxima numa atuação que repensasse e contribuísse, né, com a educação no nosso país, né? Não quer dizer que todo mundo vai refazer, né, vai mudar a sua trajetória profissional por causa disso, mas isso nos dá perspectiva, assim. Eu tenho a experiência dos meus alunos, né, a Raquel comentou ali que um dos programas que eu fundei, que eu não comentei aqui, chama Aventureiros do Universo, ele talvez seja o melhor exemplo, né, da extensão, como ela nos transforma, né? Quando eu entrei para a URGS como docente, né, eu vim de uma experiência do interior do estado e numa experiência em que eu fui coordenadora pedagógica do município, de uma secretaria de educação. Então, quando eu voltei para a URGS, eu pensei assim, olha, a gente tem um curso de licenciatura, né, respeitando os meus colegas, o Instituto de Física e a pós-graduação de ensino de Física e o grupo de Física dá fundamentais contribuições ao ensino de Física no país, né? Mas com, assim, o padrão, né, digamos assim, é pouco conhecimento da realidade escolar. Um curso, isso não é da física, né? Eu acho que de todos os nossos cursos de licenciatura, vinha de um processo, né, de desconhecimento da realidade da escola, de fato, né? No caso da licenciatura de Física da URGS, por exemplo, ali do Instituto de Física, o aluno só ia para a escola no último semestre fazer o seu estágio, né? Na própria URGS, outros cursos de licenciatura têm estágios ao longo de todo o curso, né? Então, os nossos alunos nunca tinham pisado numa escola e iam no primeiro semestre. Se formavam e muitos deles abandonavam a profissão, porque não tinham, era um choque, né? Ir para uma escola da rede pública no interior, né? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, a ideia de que cidades, de que bairros, de que pessoas não têm banheiro, que ainda jogam as suas necessidades pela janela, é uma visão do Nordeste, e não é verdade. Isso está por todo o país. Aqui em Porto Alegre, nós vamos para as periferias, nós vamos viver isso, nós vamos viver professores que querem alfabetizar e que vão usar do contexto dos alunos e que vão pedir para esses alunos trazerem produtos de limpeza de casa para trabalhar a alfabetização e vão descobrir que só tem barra de sabão para tomar banho, para lavar a louça, entende?
Então, não dá para ser só quando chega lá, né? Então, o aventureiro, quando eu voltei para a universidade, eu voltei assim, eu preciso, né, que as minhas disciplinas, que eu consiga trazer essa experiência, né? E aí, no primeiro ano, a gente começou a interagir com uma escola da periferia aqui de Porto Alegre, uma das regiões com menor índice de desenvolvimento humano da cidade, né? Com uma turma de, assim, eram alunos de, aqui é por ciclos, né? Era o primeiro ciclo, o terceiro ano do primeiro ciclo, né? E começamos a interagir com esse grupo de alunos, né? Eu tenho uma disciplina que chama Ensino de Astronomia na URGS, né, que eu tenho dado já há algum tempo, e os alunos têm que dar aula, né, de astronomia. E eu propus para os meus alunos, vamos para uma escola conversar com os professores e pensar como é que a gente pode trabalhar com astronomia no currículo, porque não é uma disciplina, mas envolve os alunos. Aí, uma parte da turma aceitou e nós fomos para essa escola, né, e começamos a interagir com a professora para construir, né? No primeiro dia que esses meus alunos, né, não eram já alunos classe A, não eram muitos famílias, né, com muita dificuldade mantendo eles na universidade, mas eles não conheciam a realidade que eles foram viver. A gente chegou na escola, a professora nos levou para uma sala e nos disse, bom, vocês vão interagir com uma turma que tem de 9 a 13 anos, tem alunos que não têm nenhuma familiaridade com as letras. Eu tenho a estudante fulana, estava em casa, acorrentado, o conselho tutelar tirou ela de casa. Beltrana, né, ou Beltrano, abuso. Fulano de tal é sobrinho do chefe da Boca, que está saindo da prisão agora, tem uma disputa, ele não está vindo para a escola, ele vem só no meio da manhã, porque se ele chega de manhã, ele desconstitui a turma, ele vai primeiro para um atendimento, depois ele vem para casa. Meus alunos começaram a chorar, porque eles nunca tinham visto aquilo. E nós começamos a interagir né, e pensar essas aulas, e eles a se repensarem como profissionais, né? No final do semestre, a escola nos pediu para que a gente propusesse um projeto de trabalhar astronomia com a escola. No ano seguinte, nós concluímos um ano trabalhando com 900 alunos, com todas as turmas, com todas as áreas, era uma escola de ensino fundamental. Esse aluno específico, né, que era sobrinho de um chefe do tráfico, no final do ano, me lembro ele chegando com uma revista de astronomia na escola e dizendo, professora, eu quero estar desde o primeiro horário na sala de aula. Eu quero estar participando das atividades, eu quero me envolver, né? Eu não quero só chegar aqui às 10 da manhã. Né? Então, assim, como é que isso não vai transformar, né? Transforma o lugar, transforma a gente. E esses meus alunos hoje, foi 10 anos atrás, alguns já são professores, inclusive, do Instituto Federal, né? São profissionais que estão ali, estão buscando a sua satisfação pessoal, mas que enxergam a sua atuação e o seu papel social de uma maneira que, sem essa experiência e esse que se transformou num programa de extensão, se eles não tivessem vivido assim essa experiência, eles não seriam os profissionais que eles são hoje, né? Então, acho que até falei demais, mas enfim, só para dar esse exemplo. Imagina, adoramos. E eu acho que é nesse sentido, como tu iniciou a tua fala, e é o que a gente pensa, a curricularização da extensão não é apenas cumprir tabela, não é apenas a gente seguir o que está na lei, mas aproveitar, tirar proveito disso para que os nossos estudantes tenham essas vivências. Acredito que seja bem isso. Próxima pergunta, então, da Rosângela, nossa colega da Pró-Reitoria de Extensão. Professora, a partir da sua experiência extensionista, como desenvolver atividades de extensão nos componentes curriculares? Quais desafios, quais estratégias podem contribuir para a efetivação da curricularização? Então, assim, uma coisa que tem que estar muito claro para a gente é que essa visão da extensão, ela se estabelece como uma relação que tem que acontecer com a comunidade externa, né? A partir da gente com a comunidade externa. E a gente precisa enxergar, então, que disciplinas, que espaços dentro do currículo, né, vão poder realizar essa conversa. Não quer dizer que todas as disciplinas, né, que todas as... A gente tem disciplinas que são absolutamente teóricas, né, então eu acho que a gente precisa enxergar que não é todas as disciplinas, né, mas que é possível que no curso e na jornada formativa a gente consiga enxergar e estabelecer essas estratégias, né. Um outro exemplo que eu dou sempre, a gente tem aqui no nosso salão, né, salão URGS, que tem o salão de ensino, de pesquisa e de extensão, e nós temos aqui os diálogos, as tertúlias de extensão, em que os programas são mesclados, né, e interagem, né. Então, eu tenho uma experiência muito da educação, né,
Então, é interessante quando a gente vê outras áreas, né, como é que isso pode se estabelecer. E uma coisa que me chocou bastante numa desses tertúlias foi ouvir estudantes da medicina, né, dizendo assim, eu participo do programa de extensão tal, né, que a gente vai lá para a comunidade, vai falar sobre estabelecer questões de higiene, de cuidados da saúde preventiva, e aí esse aluno diz assim, eu não fazia ideia, né, de como como era um menino, né, médico, como as pessoas me escutam de uma maneira diferente, de como pode ter impacto, né, a nossa presença, e hoje eu vejo a minha atuação como médico completamente distinta, mais humanizada, mais responsável. E eu me lembro que eu fiquei olhando e pensando assim, meu Deus, é uma faculdade de medicina, né? Então, como é que o currículo, claro, esse era o olhar dele, né? Eu não tenho um conhecimento de como é o curso de medicina, mas a gente já foi no médico, né? Numa médica, e muitas vezes a gente já se sentiu muito maltratado por médicos, né? E médicas que, assim, parece que estão cumprindo tabela ali, né? E a nossa vida, e às vezes é a nossa vida correndo risco, né? Então, assim, como é que a gente tem uma formação de alguém que vai lidar com a vida das pessoas e esses profissionais não entendem que é preciso a técnica, o conhecimento, mas a afetividade, o acolhimento, isso não quer dizer que tu vai sair amigo do teu paciente, né? Mas tu precisa estabelecer uma relação de respeito, né? Em que tu, como profissional, leve o teu conhecimento, mas que tu entenda que é uma pessoa que está ali do outro lado. Isso é medicina, né? Então, nesses momentos, assim, e essas experiências que me mostram como a gente precisa, exatamente isso, não é enxergar protocolar, mas como a gente precisa entender que os nossos cursos, né, eles precisam não abrir mão da técnica, da excelência, né, as nossas instituições, em especial a universidade, que tem esse acúmulo maior de pesquisa, né, a gente não está querendo abrir mão dessa excelência da pesquisa, né, mas a gente quer que a gente construa nessa jornada formativa dos nossos estudantes, né, a possibilidade de eles enxergarem que a ação profissional deles impacta nas pessoas e no ambiente, né? Então, eu acho que a gente ainda não tem todas as respostas. A primeira é que, eu acho que a principal estratégia é que a gente tem que se voltar para os nossos cursos, né, e conseguir ter esse olhar, né, de que a técnica, ela vai ser melhor, mais de uma excelência ainda maior do que já existe, né? Se a gente tiver certeza de que ela está a serviço daquilo que é fundamental naquela profissão. E aí nós vamos ter disciplinas no currículo que vão se prestar a abrir essa interação, a estabelecer essa ponte, né, com a comunidade, né? Com as atividades que são as mais diversas, né? A gente já tem alguns exemplos, os programas de extensão já tem, né? A gente vai ter da arquitetura, do pessoal que vai para as comunidades e vai pensar aquele espaço urbano, das engenharias, das humanidades, né? Mas esses são programas de extensão. A grande questão é a gente entender, né, que a gente precisa coletivamente pensar como isso pode perpassar as disciplinas. Eu não tenho as respostas, mas eu acho que a gente só vai buscar se entender, né, que isso precisa ser incorporado ao currículo, né? Que os 10% de extensão é incorporar o currículo a ideia de que a formação profissional, ela tem um fim, que não é só a realização pessoal, mas é um profissional que vai interagir no mundo, né? E ele pode interagir no mundo de diferentes maneiras, né? E que bom que ele possa transformar esse mundo que ele vive, independente da ideologia, independente da visão de mundo dele, né? Mas que ele tenha consciência disso. Eu acho que isso é muito importante. Totalmente de acordo. Temos mais uma pergunta da nossa plateia, da Fabiana, professora do Campus Caxias. Muito inspiradora a sua fala, especialmente para mim, pois participei também do edital do CNPq Meninas nas Exatas. Já tive a oportunidade de participar do programa Lugar de Mulher e conheço e me inspiro muito no projeto Meninas na Ciência para desenvolver um projeto de extensão no IFRS chamado Elas na Tecnologia e Engenharia. Eu não posso nem falar muito desse projeto porque eu começo a chorar, tá? Sou engenheira metalúrgica e também já vivenciei situações de discriminação e exposição de vulnerabilidades. Quando mexemos nesses assuntos, muitas emoções são despertadas nas participantes.
Como vocês encaminham essas questões dentro do projeto na URGS? Há algum apoio de profissionais especializados no projeto? Então, a gente tem buscado, né, especificamente no Meninas na Ciência, isso é uma característica dos projetos que eu tenho trabalhado, assim, mas é um desafio, é engraçado que a gente está na universidade, né, no caso meu que estou na universidade, que tem todos os componentes do conhecimento, né, e das formações, e como é difícil a gente estabelecer relações com estes componentes, parcerias, né. O Instituto de Física é um instituto que tem mais de 100 professores e professoras, eu não conheço todos eles, né, eu posso cruzar nos corredores e não sei se é estudante, se é técnico, se é um visitante, né, são espaços muito grandes, mas algo que a gente precisa superar é esse compartilhamento, compatibilização do conhecimento e das nossas ações. Então, no caso do Meninas na Ciência, a gente tem, nos últimos anos, né, feito chamadas públicas de bolsistas, né, para serem tanto voluntárias como as que recebem bolsa, e abrindo para todos os cursos da universidade. Isso fez, inclusive, com que nos últimos 2 anos, praticamente, a gente tenha só meninas, porque a gente não trabalhava só com meninas, né? Não é um programa para trabalhar só com meninas ou só com mulheres, né? A questão do machismo, do feminicídio, do racismo, essas são questões estruturais e, portanto, a gente precisa discutir estruturalmente com todos e todas, né? E, portanto, os homens precisam participar dessa discussão. Mas no caso do Meninas, então, mais recentemente a gente tem trabalhado com estudantes, né? E ao abrir, né, essa seleção, então hoje, por exemplo, nos 2 últimos anos, nós temos uma aluna da psicologia, que faz parte do nosso programa, né? E ela nos possibilitou nos conectarmos, né, com o Instituto de Psicologia, né? E assim, já de algum tempo, as nossas formações, por exemplo, para professores, nós temos buscado apoio, né, nas humanidades e na psicologia para produzir essas formações. Por exemplo, as escolas, né, nos pedem muito o aspecto de como lidar com a questão de gênero com seus alunos, né? A gente tem relatos de professores e professoras que vão ter alunos que estão em processo de transição, né? Então, que são fisicamente meninos e se enxergam como meninas e estão nessa transição, ou vice-versa, né? E que reconhecem a sua incapacidade de não saber como lidar, né? De dizer assim, ó, eu não sei como me referir, eu não sei se eu chamo pelo nome social, se eu chamo de ela, eu tenho dificuldade porque ele é um menino e se reconhece como menino, eu não consigo chamar ele de menina, né? E portanto, não falo com esse estudante em sala de aula. Vejam só, né, a situação de um jovem que está passando por esse momento, né, que já é extremamente complicado, e aí ser invisível na sala de aula, né? Então, a gente começou a receber muito pedido de professores de que não sabiam. Bom, esse não é minha área, eu não faço ideia, né? Então a gente tem buscado com profissionais da área que fazem a formação para discutir, né, o que é orientação sexual, todos os aspectos, né, que está relacionado à questão física, à questão emocional, à questão do desejo, né? Então aí começam, né, vários aspectos. Então a gente vai buscando. Hoje a gente tem uma formação, último período, as nossas bolsistas fizeram esse semestre, a gente tem alunos da matemática, da psicologia, né, de várias áreas. Então a aluna da matemática queria trabalhar com jovens, com EJA, e fez uma oficina para falar de estatística, e através dos conceitos de estudar estatística, usar dados de reportagem dos feminicídios, né? Então a gente organizou uma formação para estudantes que trabalham as questões do Enem, de matemática e estatística a partir de dados do feminicídio, ao longo desse processo também discutindo a questão de relações abusivas, né, de se enxergar, de onde é que a gente pode procurar apoio, e o último encontro é com uma psicóloga, né, justamente para que a psicóloga conduza, porque não é, né, eu tenho que reconhecer, né, a gente está num espaço que tem várias formações específicas, né. E a gente tem recebido de escolas, né, muito esse pedido assim, a gente queria uma psicóloga aqui para lidar com os nossos alunos, né, para saber, para nos orientar, né, mas a gente ainda é uma ação, assim, certamente tem outros projetos na universidade que atuam assim, né, mas assim, não é institucional isso, né, a gente vai buscar os colegas e a gente vai estabelecendo essas relações, né.
Certo, eu vou só sair dessa tela porque eu tenho uma última pergunta que eu recebi pelo WhatsApp, e aí eu vou ler ela aqui. Qual a dica você daria para os docentes e técnicos que estão com dificuldade em pensar e implementar a inserção da extensão no currículo dos cursos para um maior número de estudantes com diferentes vivências e realidades? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas como envolver essas pessoas? Eu acho, assim, um pouco do que a gente tem pensado também na URGS, né? Eu acho que já foi comentado aqui, né, que ainda é bastante desconhecido, né, dos colegas nas nossas instituições o que é a extensão e o que a extensão faz, né? Acho que isso ainda é algo bastante distante de muitos colegas, né? E de colegas técnicos, docentes e de muitos estudantes, né? Então, um pouco do que a gente tem pensado e refletido sobre essas estratégias, né, é a necessidade e a importância que tem a gente conseguir criar canais de comunicação para mostrar, né, quais são as experiências que já existem, quais são as possibilidades, né. É claro que é diferente eu pensar o meu programa de extensão, né, qualquer um deles que eu participo, e pensar que ele... Porque a ideia não é que eu vou pegar o meu programa de extensão que já existe e vou institucionalizar ele através do currículo, né? Porque os programas de extensão, as ações de extensão, elas vão continuar acontecendo, né? Então, o grande desafio é a gente pensar que eu sigo com as minhas ações de extensão que podem, né, assim como as ações de pesquisa conversam com o ensino, né, agora a ideia é que a extensão converse com o ensino também, mas eu não vou deixar de fazer a extensão, porque exatamente eu preciso fazer essa adaptação. Uma coisa é eu ter um programa de extensão que pode receber jovens, né, aqui a gente tem discutido isso, como é que a gente faz a curricularização? Bom, os programas de extensão podem receber estudantes, né, e eles podem atuar nos programas de extensão, mas os programas de extensão, eles não conseguem dar conta do número de estudantes que tem nas nossas instituições para que todos tenham 10% no seu currículo, né, portanto, eu sigo com a extensão, né, e eu preciso construir, né, é uma construção de um novo olhar, né, sobre a extensão dentro do currículo. Portanto, é fundamental que os extensionistas, as extensionistas, né, conversem com os colegas, com as instituições que não são, né, e que a gente conheça as experiências que existem para poder pensar, assim, para começar, né, eu acho que, assim, que invariavelmente não tem como fugir disso, a gente tem que começar primeiro das experiências existentes e conhecidas, o que eu consigo puxar como experiência que eu posso implementar no currículo, né? E eu acho que, naturalmente, a partir daí, naturalmente, se eu estou pensando, né, nisso, e se eu quero resolver esse problema, a gente vai conseguir criar outras estratégias, né? Mas eu acho que a primeira questão é que a gente precisa tornar conhecido, né, criar estratégias de comunicação e divulgação das experiências extensionistas nas nossas instituições, né, para quem não é extensionista, para que consiga também, da sua experiência na sua área de pesquisa ou na sua atuação no ensino, né, enxergar conexões, né, não pode ser uma coisa, não é tarefa dos extensionistas curricularizar a extensão, é tarefa de todos na nossa instituição curricularizar a extensão. E aí a gente precisa, né, acionar as diferentes experiências e fazer essa conversa. Então eu diria que a dica é, nós precisamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, né? Trazer experiências, conhecer as experiências, enxergar o que é possível, o que não é possível. Verdade. Bom, além de agradecer a Daniela, eu quero agradecer as meninas, a Natasha, a Karina e a Luciana, que foram as nossas intérpretes hoje à tarde. Muito obrigada, gurias. Daniela, excelente te ouvir. É incrível, é a terceira fala que a gente ouve durante o evento sobre a curricularização da extensão e os enfoques são totalmente diferentes e nos dão uma visão totalmente diferente. Então, muito bom conhecer um pouquinho sobre os teus projetos também. Espero que essa tenha sido a nossa primeira conversa e que a gente consiga fazer uma conversa pessoal também, devidamente vacinados todos, colocar sempre o IFRS à tua disposição.
e agradecer a todos que estiveram conosco também. Muito obrigada. Passo para a Raquel agora, que eu acho que tem mais alguns recadinhos. Obrigada, Daniela. Obrigada, pessoal. Espero sim que a gente possa se encontrar e voltar a dialogar. Obrigada, professora Daniela, um abração. Obrigada às nossas intérpretes de Libras, sempre maravilhosas aí na nossa tradução e interpretação. Então, gente, eu sempre passo os recadinhos, né? Amanhã, então... Ai, eu já tô até triste. Amanhã vai ser nosso último dia de salão. Um salão que entrou para a história, um salão que vai deixar saudades, como todos, né? Todos os salões nos deixam saudades. E hoje, já que é dia de TBT, né? Tô falando de saudades. Quem sabe vocês postam aí também nas redes sociais de vocês o TBT daquele salão que já passou. Aproveitem, marquem nosso @ IFRS Oficial. Ó, minha propagandinha, aquela de ontem, tá aqui ainda. Usem a hashtag 5SalãoIFRS. E amanhã, gente, tem programação de manhã. Claro que tem. Amanhã um time que vai falar, um time assim seleto também. O tema assim mais pujante de amanhã é inovação, minha gente. Inovação, empreendedorismo, economia 4.0. Amanhã vai ser um dia das palestras aqui do palco principal, muito voltado para este âmbito. E vamos ter uma palestra às 9 horas, a inovação como estratégia de desenvolvimento. Depois, no intervalo, quem é que vem aqui falar para a gente sobre a ferramenta, sobre a plataforma da inovação do FRS, que é o Integra, que a gente lançou esse ano, lançou agora em outubro. Rodrigo Nol vai falar para a gente dessa nova potencialidade do FRS para os servidores, para os estudantes. E nós vamos ter também uma palestra, como empreender em tempos de crise. Olha só. E de tarde, o painel, Desafios para a Economia 4.0, e o nosso encerramento, né? Que tudo que é bom dura pouco. Mas uma coisa que tem aos montes aqui no FRS, isso não tem pouco, não, é a cultura. Mundo FRS, arte e cultura. Agora vamos deixar vocês, para encerrarmos essas atividades aqui do palco principal, com um vídeo de uma banda. Essa aí eu vou falar, esse cara é meu amigo, coordenador desse projeto de extensão, Nicolas Fonseca, já trabalhou aqui na comunicação da reitoria, a banda Entretantos, lá do Campus Farroupilha. Então, gente, pedi para a produção aí preparar o vídeo, eu me despeço aqui da tela, e amanhã mais salão do FRS aqui no palco principal. Curtam, compartilhem.